O meu marido queria que eu deixasse a ex-mulher dele e a filha morar no quintal da minha casa. O meu marido foi casado por 15 anos e sempre morou de aluguel. Quando eles se separaram, a filha deles tinha 13 anos. Ele voltou para a casa da mãe dele e ela foi morar na casa da mãe dela porque não tinha condições de pagar aluguel. Eu já conhecia ele há bastante tempo, porque a minha casa é na mesma rua que a mãe dele morava. Um tempo depois a gente começou a namorar e ele mudou para minha casa. E a minha casa é uma casa espaçosa, o quintal bem grande, que dá para fazer umas kitnets. E a minha sogra, no início, ela ficava falando que a neta dela estava passando necessidade, que ela não se sentia bem na casa da avó dela, perguntava até se não dava para a gente deixar ela morar na nossa casa. Só que eu nunca me dei bem com a menina. Sempre que ela vinha visitar o pai dela, ela me tratava mal. E eu nunca tinha feito nada para ela. A única coisa que eu fiz foi pegar o pai dela, colocar dentro de uma casa, porque quando ele estava morando na casa da mãe dele, a única coisa que ele sabia fazer era se reclamar da vida. Um dia ele me chamou para ir na casa da mãe dele, eu falei que não ia, que eu estava cansada, que eu tinha acabado de chegar do trabalho, mas ele ficou insistindo e eu fui. Quando eu cheguei lá, a mãe dele não contou história, já foi logo falando que a ex-mulher dele tinha tido uma discussão com a mãe dela, que não dava mais para ela continuar morando na casa dela e perguntou se não dava para a gente fazer uma kitnet para elas no meu quintal, já que meu quintal era espaçoso, ela ia ajudar no material e eu falei que de jeito nenhum, que se ela quisesse, ela levasse elas para morar na casa dela, mas na minha casa mesmo eu não queria elas. E ela falou que se elas quisessem, ela trazia mesmo para morar na casa dela, mas ela não queria, ela queria morar no cantinho dela, já estava cansado de morar na casa de outra pessoa. E eu falei que se ela fosse morar no meu quintal, ainda ia continuar sendo meu e eu não ia dividir o meu espaço com ninguém. Me levantei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, meu marido veio me perguntar se eu não podia pensar na possibilidade de deixar elas morar lá por um tempo, só até elas arrumar um lugar para elas. Eu falei que não, que eu já estava com ele dentro da minha casa, ele sem pagar aluguel, e eu não ia colocar a ex-mulher dele e a filha dele dentro da minha casa. Ele falou que não se sentia bem vendo a filha dele passando dificuldade, que ele como pai era obrigação dele dar um teto para ela. E eu falei para ele alugar uma casa e dar para ela morar, mas a minha casa mesmo eu não queria elas. Ele falou que se eu não deixasse ele construir pelo menos um quartinho para elas lá, ele ia embora. Eu mandei ele ir.